Alguma vez te aconteceu, sei lá, sentires um arrepio ou até um bocado de vergonha alheia quando vês alguém a tropeçar em público? Sim, claro, é clássico. Ou bocejar quase sem querer só porque viste outra pessoa a fazê-lo, mesmo sem sono nenhum? São daquelas experiências universais, não é? E a resposta pode estar numas células cerebrais muito específicas e fascinantes. Os neurónios espelho. Exatamente, descobertos quase por acidente. É isso mesmo. Hoje vamos mergulhar a fundo no que são estes neurónios, como é que os descobriram e as implicações, que são surpreendentes. E vão para todo o lado, desde a empatia à reabilitação de AVCs e até, claro, ao marketing. E para esta análise temos um pouco de tudo. Temos, sim, desde artigos de neurociência, psicologia, até uma tese de doutoramento bastante densa. E artigos que, e isto é importante, questionam os limites e o hype todo à volta da teoria. Exato. Pedem alguma cautela. Perfeito. Ok, vamos a isso. A história da descoberta parece tirada de um filme. Como é que os cientistas tropeçaram, literalmente, nisto? Bem, a história começa no início dos anos 90, num laboratório em Parma, em Itália. Certo. Uma equipa de neurocientistas, liderada pelo Giacomo Rizzolatti, estava a estudar o cérebro de macacos rezos. E o objetivo era muito específico, pelo que percebi. Muito. Eles queriam mapear os neurónios no córtex pré-motor que disparavam quando um macaco fazia uma ação muito concreta. Como agarrar num amendoim, uma coisa assim. Exatamente. Agarrar um amendoim, uma passa. O foco era puramente na ação, no fazer. Tinham eletros a medir a atividade, neurónio a neurónio. Sim. E um dia, durante uma pausa, acontece o momento eureka. Um dos investigadores, se calhar com fome, pegou num amendoim da taça que estava lá para os macacos. Espera aí, deixa-me ver se percebi bem o que as fontes descrevem. O macaco estava completamente parado, só a observar. Parado? Apenas a ver. Mas o equipamento ligado ao cérebro dele começou a apitar como se fosse ele próprio a agarrar o amendoim. Precisamente. Imagina o espanto de todos na sala. Os mesmíssimos neurónios que disparavam quando o macaco fazia ação... Dispararam quando ele só via a ação a acontecer. Exato. Foi um momento de confusão total que depois deu lugar a uma epifania. Para aquelas células, ver ou fazer era quase a mesma coisa. Isso é bizarro. É como se o cérebro do macaco estivesse a viver a ação, mas só na cabeça. É uma simulação interna. Mas as fontes sugerem que isto vai mais fundo do que uma simples imitação, certo? Não é só copiar o movimento. Sim, e é aí que a coisa se torna realmente profunda. A equipa fez mais experiências, claro. Okay. Numa delas, eles mostravam ao macaco o início da ação de agarrar, mas depois escondiam a parte final atrás de um ecrã. E mesmo assim? Mesmo assim, os neurónios espelho disparavam. Noutra, o macaco nem sequer via, apenas ouvia o som característico de uma casca de amendoim a ser partida. E outra vez, os mesmos neurónios ativavam. Outra vez. Ou seja, o que isto quer dizer é que não se trata de replicar o que se vê, mas de compreender a intenção por trás da ação. Exatamente. O cérebro está a preencher as lacunas, a antecipar o objetivo. Ouço uma casca partir, logo alguém está a comer um amendoim. É uma compreensão imediata, quase instintiva. Pré-reflexiva, sim. O cérebro não espera para analisar. Ele simula a ação e a intenção, instantaneamente. Ok, isso nos macacos. E em nós, humanos, como é que este sistema se manifesta no nosso dia-a-dia, para além do tal bocejo contagiante? Bem, a ligação mais direta e, para mim, mais fascinante, é com a empatia. Certo. Quando observamos alguém a expressar uma emoção, o nosso cérebro, de certa forma, espalha essa emoção. As fontes falam de estudos de neuroimagem que mostram isso. Sim. Se virmos uma cara a expressar nojo, por exemplo, as mesmas áreas do nosso cérebro que se ativam quando nós próprios sentimos nojo. Também mostram atividade. A ínsula, por exemplo, ilumina-se. O mesmo acontece com a dor. Ver alguém cortar-se num dedo ativa partes da nossa própria matriz de dor. Isso faz-me lembrar de estar a ver os Jogos Olímpicos. Quando um ginasta está na trave, eu fico tenso, contraio os músculos como se estivesse lá em cima com ele. É um exemplo perfeito. Sempre achei que era só da ansiedade, mas se calhar... É o teu sistema de neurónios espelho em ação, a simular não só a emoção da tensão, mas também a parte motora do equilíbrio. Uau. Uma das fontes chama a isto contágio emocional e é um mecanismo de sobrevivência social super rápido e eficiente. Faz sentido.
Se um membro da tribo via outro a correr assustado, Era sentir medo e correr também. Sem parar para analisar, era evolutivamente muito mais seguro. e isto vai para além das emoções, não é? É a base da aprendizagem. Sem dúvida. É a base da aprendizagem por imitação, ou modelação social, como uma das fontes lhes chama. É assim que as crianças aprendem a fonar, a usar talheres. A interagir socialmente, Exatamente. Mas é importante sublinhar uma coisa que os artigos referem. Não é uma cópia mecânica, tipo robô. certo. Nós observamos, extraímos a intenção do ato e depois executamo-lo à nossa maneira. É um processo fundamental para a transmissão de cultura. Se esta aprendizagem por observação é tão fundamental, o que acontece quando a sociedade que observamos é cada vez mais um ecrã? As fontes falam disso. Falam, sim, é uma das questões mais prementes. A preocupação é que a observação de interações mediadas por tecnologia pode não treinar estes circuitos da mesma forma que a interação cara a cara. Que é muito mais rica em nuances, em feedback. Exato. É uma questão complexa. Podemos voltar a pegar nela mais para o fim. Combinado. Para já, vamos passar do abstrato para o concreto, porque as fontes mostram aplicações muito práticas e, de certa forma, inesperadas. Uma das mais impressionantes é na medicina, especificamente na reabilitação de membros paralisados após um AVC. A terapia espelho. Exato. A ideia é, no fundo, enganar o cérebro para que ele se regenere. A imagem numa das fontes que analisamos é muito clara. O paciente senta-se, põe um membro paralisado atrás de um espelho Escondido, sim. e o membro saudável à frente. Depois move o membro saudável enquanto olha para o reflexo. E o cérebro vê o reflexo e interpreta-o como sendo um membro paralisado a mexer-se. É isso mesmo. Esta ilusão visual, esta observação de uma ação que parece própria, ativa os neurónios espelho no hemisfério cerebral que foi danificado. E essa ativação estimula a neuroplasticidade. Exatamente. A capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas ligações para contornar a lesão. E funciona. Qual é a evidência que temos? O estudo que analisamos, embora com uma amostra pequena, é bastante encorajador. Ok. Mostrou que, os resultados são modestos, não é uma cura milagrosa, mas a terapia produziu alterações benéficas, ajudou a diminuir a rigidez muscular. A espasticidade. Isso. E a melhorar a função motora global do membro. É incrível pensar que o cérebro pode ser, no fundo, levado a curar-se a si próprio. Mas esta capacidade de simular experiências não é usada só para o bem. Ah, não? As fontes mostram que o marketing percebeu o poder disto há muito tempo. Sem dúvida. Se a medicina usa os espelhos para curar, o marketing usa-os para vender. O objetivo é criar experiências vicárias. Vividas através de outra pessoa. Exato. Que nos façam sentir algo em relação a um produto. Isso faz-me pensar naqueles anúncios de comida em câmara lenta, o queijo a derreter na pizza ou o refrigerante a ser servido num copo com gelo. Perfeito. Nunca tinhas pensado nisso dessa forma. Não com esta lente, não. Eles estão a tentar ativar a nossa simulação cerebral de sabor e frescura. É exatamente isso. Ou os anúncios de carros que nunca falam das especificações do motor. Mas mostram sempre alguém com um ar feliz e livre a conduzir numa estrada bonita. Eles não estão a vender o carro, estão a vender a simulação do sentimento de liberdade. Uma das fontes dá um exemplo ainda mais simples. A palavra canela. Canela. Ao ler ou ouvir essa palavra, as áreas do teu cérebro associadas ao cheiro e à visão da canela são ativadas. É uma simulação sensorial que as marcas exploram. Ok, isto parece quase uma teoria para tudo. Empatia, aprendizagem, reabilitação, publicidade. Mas as coisas em neurociência raramente são assim tão simples. Raramente. E algumas das nossas fontes levantam o pé do acelerador. Pedem bastante cautela. Sim, e é crucial abordar as controvérsias. Uma das teorias mais conhecidas e também mais debatidas é dos espelhos partidos como uma possível explicação para o autismo. Certo, o transtorno do espectro autista. A ideia à primeira vista parece fazer sentido. É intuitiva, sim. Se os neurónios espelhos são a base da empatia e da compreensão social, talvez uma disfunção nesse sistema pudesse explicar as dificuldades de interação. Mas essa ideia dos espelhos partidos foi muito popular, não foi? Quase se tornou um facto aceite na cultura popular. Foi extremamente popular. E é estranho porque um dos artigos que temos aponta que as bases são frágeis. Por que teve tanto eco?
Bem, a teoria tornou-se popular porque oferecia uma explicação biológica, aparentemente, simples e elegante para comportamentos muito complexos. Havia um desejo por uma resposta clara. Mas o artigo que temos é uma crítica direta a essa ideia. E contundente, aponta vários problemas. Quais são os principais argumentos? Primeiro, que as provas são fracas e os estudos inconsistentes. Muitos baseavam-se em exames de EEG, que medem as ondas cerebrais. Certo. E a crítica aqui é que o EEG é ótimo para saber quando algo acontece no cérebro, mas é péssimo para saber onde exatamente. E como os neurónios espelho são um sistema distribuído? Exato. O EEG é uma ferramenta demasiado imprecisa para tirar conclusões tão fortes. É como tentar descobrir que músico tocou uma nota errada numa orquestra ouvindo do lado de fora da sala. Boa analogia. Além disso, o artigo salienta que muitas pessoas com autismo imitam ações perfeitamente, o que contradiz a ideia de um sistema de imitação partido. E, no fundo, a crítica maior é que a empatia é demasiado complexa para ser reduzida a um único sistema. Exato. É demasiado reducionista e biologicamente determinista. Ok, então a ligação ao autismo é, no mínimo, muito controversa. E em relação à linguagem, essa é outra área onde estes neurónios são muito mencionados. É outra grande fronteira de debate. A ligação com a imitação e a empatia faz sentido. Mas a linguagem parece um salto quântico. Como é que passamos de macaco vê, macaco faz, para discutir filosofia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Há uma corrente de pensamento que defende que a linguagem humana evoluiu a partir de gestos com as mãos. Certo. E que esse processo foi mediado pelos neurónios espelho. Este argumento ganha força porque estes neurónios foram encontrados em humanos na área de Broca. Que é uma região do cérebro crucial para a produção da fala. Exatamente. A ideia é que a capacidade de compreender o gesto do outro evoluiu para a capacidade de lhe dar um significado simbólico e, daí, para a linguagem falada. Parece plausível. Mas há quem discorde. Sim. A tese de doutoramento que consultamos, por exemplo, faz uma análise muito exaustiva e conclui que a faculdade da linguagem é irredutível apenas a este sistema. Ou seja, podem ser uma peça do puzzle. Ok, mas não são o puzzle inteiro. De forma alguma. A linguagem envolve sintaxe, recursividade, níveis de abstração que vão muito para além da simples correspondência entre ver e fazer. E isto leva-nos a uma das ideias mais, para mim, desafiadoras das nossas fontes. Que não é sobre uma aplicação prática, mas sobre a própria natureza do pensamento. Exatamente. Desafia a nossa intuição mais básica sobre como a mente funciona. A maioria de nós opera com base no que uma fonte chama de teatro cartesiano. Uma herança do filósofo René Descartes. Isso. Que é basicamente a forma como todos nós achamos que funcionamos, não é? Primeiro, eu percebo o mundo. Depois, a minha mente, algures, no centro de controlo, processa essa informação. E, por fim, o meu eu decide agir. Precisamente. Um processo em 3 atos. Percepção, depois cognição e, finalmente, ação. A minha mente é o CEO que dá as ordens, certo? Mas os neurónios espelho viram esta lógica completamente do avesso. Para eles, não há separação. A percepção é já uma forma de ação. A observação de uma ação já é uma simulação interna dessa mesma ação. Um ensaio geral no nosso cérebro. Então, o que é pensar? Se ver alguém a pegar num copo já é, no meu cérebro, o início da ação de pegar num copo, o que é que me impede de imitar tudo o que vejo? Essa é a questão fundamental. E uma das fontes propõe uma ideia radical. Talvez o pensamento sobre uma ação seja apenas a simulação dessa ação, mas com um mecanismo inibitório ativo. Um travão. Um travão. E isto vê-se em condições neurológicas como a ecopraxia, em que danos nessas áreas inibitórias levam a uma imitação compulsiva. Espera. Quer dizer que o nosso estado padrão é agir, é imitar, e que o pensamento consciente, a nossa vontade, é na verdade o ato de não agir. De travar os impulsos que o nosso cérebro já está a gerar. É essa a premissa provocadora. É uma inversão completa. Em vez da mente comandar o corpo para se mover, o corpo já está pronto para se mover com o mundo e a mente entra em cena para dizer, não, espera aí. Dissolve a fronteira que pensávamos que existia entre o eu e o outro, entre o pensamento e a ação. É vertiginoso. Fizemos uma viagem incrível. Começamos com um acidente com amendoins num laboratório em Itália. E acabamos a questionar os fundamentos da empatia, da linguagem
e até a natureza do próprio pensamento. Vimos como o único sistema de neurónios pode estar ligado a tudo o que nos torna sociais. A forma como nos conectamos, como aprendemos uns com os outros e até como o nosso cérebro pode usar a observação para se curar a si próprio. E voltamos àquela questão que deixamos em aberto no início. As nossas fontes são unânimes. A interação humana real, rica, recíproca, é vital para o desenvolvimento destes sistemas. Para a sua calibração. Exato. E isto deixa-nos com uma reflexão final, levantada por um dos artigos, que me parece essencial para os dias de hoje. Uma reflexão sobre o ambiente em que estes sistemas se estão a desenvolver agora? Precisamente. Numa era em que a infância e a vida adulta também é cada vez mais mediada por ecrãs e algoritmos, o que é que acontece a estes circuitos neurais da empatia? Se os neurónios espelho aprendem por observação, o que é que eles aprendem ao observar pixels em vez de rostos? Respostas programadas com likes em vez de reciprocidade emocional genuína. A questão não é demonizar a tecnologia. Claro que não. Mas sim compreender o que é que, a um nível biológico fundamental, ela poderá estar a substituir. E que tipo de espelhos estamos a construir para as gerações futuras se olharem.